Um dos papéis no manejo da síndrome gripal e da Covid é diferenciar e entender a gravidade dos casos. Eu acredito que esse é um dos aspectos mais importantes para quem está ali na linha de frente. É olhar para o paciente e entender quais pacientes têm um risco maior para a gravidade, entendendo que é importante olhar para os fatores de risco e para os sinais de alarme. Entendendo que para os casos leves, medida de suporte, recomendação de isolamento domiciliar e monitoramento diário daquele paciente é fundamental, né? Porque a história também tem mostrado para a gente que o monitoramento diário é uma peça-chave no segmento desses pacientes. E para os casos graves ou com potencial de gravidade, entender o seu papel na estabilização e no encaminhamento e transporte adequados para os centros de referência. A unidade, né, de atenção primária ela deve assumir um papel resolutivo frente aos casos leves, diante desse contexto de monitoramento próximo de todos os pacientes e reconhecimento precoce da evolução para um quadro mais grave. E nesse último tópico, nós vamos ter a estratificação da intensidade da síndrome gripal, que é sendo a ferramenta primordial para definir a conduta correta para cada caso, seja manter a unidade ou então encaminhá-lo. Então, resumindo, então, os pontos aí mais importantes, né? A identificação de casos suspeitos de síndrome gripal, lembrando-se daqueles conceitos de síndrome gripal, as medidas para evitar o contágio na unidade básica de saúde, que a gente vai discutir já no próximo slide, a estratificação da gravidade da síndrome gripal, nos casos leves, o manejo terapêutico e isolamento domiciliar, já nos casos graves, a estabilização e encaminhamento a serviços de urgência, notificação imediata desses casos, estabelecimento do monitoramento clínico e as medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância. Com relação ao atendimento na atenção primária, eu acho que, pessoal, a gente pode, né, a gente vai discutir depois, ao término aqui desses slides, alguns aspectos relacionados a esse ponto. É lembrar o seguinte: como o isolamento dos pacientes sintomáticos respiratórios ele deve ser feito direcionado para gotículas e contatos, um aspecto importante é que na atenção primária os sintomáticos respiratórios sejam identificados precocemente. Então, é importante que toda a equipe esteja capacitada, treinada, desde a recepção, para que todo usuário da unidade ele seja questionado em relação à presença de sintomas respiratórios. Então, ele seja questionado se ele está tossindo, se ele está com dor de garganta, que seja de imediato fornecido máscara a esse paciente, caso ele chegue sem máscara, né? Então, lembrar que hoje o uso da máscara está preconizado para todos, independente da condição, mas é necessário reconhecer o sintomático respiratório e oferecer máscara a ele ao chegar na unidade, caso ele não esteja usando máscara, e que também a equipe esteja preparada para sinalizar para o médico que o sintomático respiratório ele deve ser a prioridade no atendimento. Então, esse reconhecimento desses dois grupos na atenção primária ela é fundamental. Do não sintomático respiratório para aquele sintomático respiratório. O outro pilar é a abordagem desse paciente. Existe um modelo proposto pelo Ministério, que é o modelo do Fast Track, que é uma avaliação mais sucinta e mais rápida daqueles pacientes que têm uma apresentação leve. Lembrando que dentro da abordagem do Fast Track, uma abordagem mais direcionada e sucinta, não significa que os pacientes sintomáticos respiratórios não tenham de ser examinados. Na realidade, ele permite que o médico reconheça que aqueles que não tenham sinais de gravidade possam ser abordados na anamnese e orientados adequadamente, se possível, dentro de um período mais curto, de 15 minutos, mantendo a distância pelo menos de 1 metro, se possível, a depender da sala, a distância de 1,5 m a 2, uso contínuo da máscara cirúrgica descartável. Né? Então, na medida em que o profissional garante essa distância física
ele usa a máscara cirúrgica descartável e reconhece que é possível fazer um aconselhamento sem a necessidade do exame físico, ele orienta ao paciente e libera ao paciente com a prescrição que ele achar pertinente, e a gente vai mais para frente discutir com relação ao manejo medicamentoso e não medicamentoso. No entanto, ao reconhecer a necessidade de uma anamnese um pouco maior ou da execução de um exame físico para os sintomáticos respiratórios, aí o profissional de saúde, nesse momento em que haverá o contato físico, aí ele deve recorrer ao uso dos EPIs para isolamento por contato. Então, o que pede o isolamento por contato? O uso de um avental descartável, o uso de luva, e como além de contato, a transmissão a ser prevenida também é por gotícula, então ele permanece usando a máscara cirúrgica descartável, além do face shield. O face shield, aquele protetor facial, ele é mais uma barreira que dificulta a chegada das gotículas que podem ser eliminadas pelo paciente e atingem a nossa máscara. Então, a gente acaba tendo uma dupla barreira, o face shield e a máscara cirúrgica descartável. Porém, é importante destacar que nessa abordagem, dessa forma, não é indicado o uso da máscara N95. A máscara N95 ela tem a sua indicação formal para os pacientes que têm suspeita de Covid, ou seja, que fecham o quadro respiratório e que estejam fazendo algum procedimento que gere aerossol. Então, no caso de procedimentos que gerem aerossóis, aí a gente pode destacar o quê? O uso de oxigênio nasal, o uso de Venturi, uma intubação, né, uma nebulização. Nessas condições, aí a equipe que presta assistência, ela deve estar, além da paramentação para contato, deve estar usando a máscara N95. Fora da condição que gera aerossol, o recomendado é a máscara cirúrgica descartável. Em relação ao manejo clínico, né? Eu volto a dizer para vocês que, a partir de agora, pessoal, a linha que a gente vai seguir é a linha proposta pela Secretaria Estadual de Saúde, por excelentes profissionais que têm se empenhado bastante em relação ao estudo dos diversos artigos, publicações de protocolos nacionais e internacionais, e à luz das evidências mais consolidadas para que a gente consiga ter um norte. E a cada momento em que algo consegue ter algum avanço, em que algum ponto tem algum avanço, alguma nota técnica sai fazendo uma atualização. Então, aspecto inicial em relação ao manejo, o que deve ser alvo da nossa atenção na atenção primária, é reconhecer o estágio em que o paciente se encontra. Né? O paciente, ele vai nos procurar em algum desses estágios. O estágio 1, o estágio 2, estágio 3 ou estágio 4. Ou, conforme algumas referências, vocês podem encontrar também fases, né? Então, ela é dividida em fase 1, fase 2A, fase 2B e fase 3. Não é mais para fazer uma analogia, fase 2A seria o nosso estágio 2, desse protocolo que eu vou colocar aqui para vocês, e a fase 2B seria o estágio 3. Bem, o estágio 1 é aquele estágio bem inicial da doença. É aquele que vai de 1 a 5 dias de doença marcado pela intensa replicação viral. É o estágio em que a gente deve, com muita clareza, recomendar o isolamento domiciliar para o paciente. Pessoal, aí vai um ponto que eu acho que é importantíssimo, que alguns colegas, e às vezes não necessariamente colegas médicos, mas outras categorias me procuram, porque assim, o paciente procura atendimento médico com sintomas respiratórios e é um sintoma respiratório que não demanda necessidade de internamento, mas ele ele é selecionado para um monitoramento diário, ambulatorial, porém o colega dá um atestado de 3 dias. Não. Lembrar, se eu encaixo ele como síndrome gripal, se ele é um paciente que eu estou considerando como suspeita de Covid, o atestado é de 14 dias mesmo, né? Para evitar esse desgaste por um período menor de atestado, lembrando que a gente tem a nota técnica que já nos dá respaldo, né? Que os pacientes com síndrome gripal,
eles devem sim receber um atestado por 14 dias. Esse período inicial, que vai de 1 a 5 dias, é um período de grande vigilância em relação aos sintomas. É um período em que a gente deve reforçar o uso dos sintomáticos, né? Então, uma dipirona para alívio da dor de cabeça, né? Ou dores no corpo, mialgia, artralgia, ou paracetamol. Reforçar que ele deve evitar o uso de anti-inflamatórios. E, na realidade, o anti-inflamatório, para toda doença febril aguda, é sempre um perigo, né? É difícil na infectologia a gente gostar do uso de um anti-inflamatório para um paciente que nos procura com febre, uma febre aguda e que a gente ainda não tem o diagnóstico, né? Então, evitar o uso de ibuprofeno, de cetoprofeno, diclofenaco, reforçar isso com o paciente, até porque alguns fazem diagnóstico diferencial com dengue, né? Reforçando a importância de não se usar o anti-inflamatório. A gente deve estar atento à hidratação desse paciente, reforçando a necessidade de uma boa hidratação. E se eu tenho uma suspeita de dengue como diagnóstico diferencial, seguir o protocolo de dengue em relação à hidratação. E aí vai um ponto que é muito importante, pessoal, que é a definição do tempo de adoecimento. É comum, tem sido comum, os pacientes relatarem, no início, quando a gente começa a conversar, a gente pensa que a história da doença dele tem 2, 3 dias, porque ele vem dizendo para a gente que está mais mole, que a tosse está mais intensa há 2, 3 dias. Mas se a gente for um pouco mais sensível em relação à coleta das informações, a gente vai ver que necessariamente a doença dele começou há mais tempo. Às vezes, quando a gente pergunta um pouquinho mais sobre a astenia, sobre cefaleia, sobre a sensação de que ele estava adoecendo, aí ele pode dizer assim, não, realmente eu já estava diferente há uns 5 dias, há uns 5 dias que já comecei a sentir uma dor no corpo, já comecei a sentir uma cefaleia. O que eu queria pontuar aqui, e a gente deve fazer na atenção primária, é isso, é precisar, da melhor forma possível, o dia em que a doença começa, para que a gente não perca alguns dias iniciais e a gente faça uma contagem equivocada do tempo de doença. Lembrando que o dia que ele relata o primeiro sintoma, ainda que seja brando, eu já vou considerar como D1, para eu poder ter mais segurança em dizer se hoje é o D5 ou o D6 da doença, se ele já passou do estágio 1 ou se ele ainda está no estágio 1. Então, prestem também bastante atenção em relação a isso, tá, pessoal? Tentar definir com bastante segurança o D1 da doença. E esse primeiro momento, essa primeira consulta, é a consulta onde a gente já vai estar atento aos sinais de alarme, né? E esses sinais de alarme, eles têm avançado, se vocês pegarem as notas técnicas, todas que têm sido publicadas, vocês vão perceber algumas mudanças em relação aos sinais de alarme e eles têm ficado ainda mais sensíveis em relação ao que a gente deve considerar como um sinal de alarme para os pacientes. É um momento em que o paciente já deve ser orientado à presença do telesaúde, né? Que ele já deve estar ali próximo à equipe para que a gente tenha acesso a ele diariamente. Então, na última nota técnica, os sinais de alerta eles são colocados da seguinte maneira. São os pacientes que começam a evoluir, principalmente por mais de 5 dias, com tosse persistente e febre persistente diariamente. Se eles continuam tossindo muito por mais de 5 dias, ou ao fim do 5º dia ainda está tossindo muito associada à febre, eu já devo ficar muito alerta para esse paciente. Ou se, próximo do 5º dia, ele continua com tosse persistente e começa a piorar muito dos outros sintomas, né, dos sintomas sistêmicos relacionados à Covid, ou seja, se ele continua muito prostrado, se a dinamia ainda está intensa, se ele está tendo muita diarreia ou piora da diarreia. Então, se eu tenho a tosse com a associação da febre persistente ou tosse com a piora progressiva dos sintomas gerais, isso já deve chamar a nossa atenção, principalmente se ele caminha para o 5º dia e não aponta para a gente uma melhora. Então, esse primeiro momento é o momento onde a gente já deve estar atento ao sinal de alerta. Além do sinal de alerta, esse primeiro momento, essa primeira consulta, já vai ser a consulta onde a equipe vai identificar nele as presenças
de fatores de risco. Então, percebam que a gente vai ter um tripé aí que vai nortear para a gente o manejo ambulatorial. Um, a presença de sinais de alarme. Dois, a presença de fatores de risco, que têm sido atualizados, né? Então, na última nota técnica que orienta o manejo ambulatorial dos pacientes com Covid, nós temos aí esse quadro com os pacientes que são enquadrados como fatores de risco. Idade maior que 60 anos ou presença de uma dessas comorbidades. Diabetes, hipertensão arterial sistêmica, doença cardiovascular, doença pulmonar crônica, tabagismo, neoplasias, doença renal crônica estágio avançado, obesidade com índice de massa corporal maior que 35 e nós temos já mais recentemente o acréscimo das condições associadas à imunodepressão e à gestação, né? Qualquer idade gestacional. E o terceiro tripé, que é fundamental na atenção primária, é avaliar as condições de segmento do paciente na unidade, né, de atenção primária de saúde. Eu devo avaliar, sim, em que medida que eu vou conseguir fazer o segmento desse paciente. Né? Esse terceiro item, ele é marcado por esse quadro daí que vocês estão vendo, né? O monitoramento da evolução do paciente pelo sistema de saúde de forma presencial ou remota. Então, reforçando que não é necessário que o paciente vá para a unidade de saúde todo dia, mas é necessário que ele seja avaliado, que a equipe estabeleça uma forma de comunicação com ele diariamente, né? Para que seja observada eventuais complicações e a resposta ao tratamento, visando identificar precocemente a necessidade de hospitalização. Então, cada unidade vai estabelecer qual o formato mais adequado e mais seguro para fazer esse monitoramento, para que não se perca esse paciente, né? Então, os requisitos para esse monitoramento são a busca ativa pelo agente comunitário, né? O fácil acesso pela equipe de saúde através de telefonia ou de mensagens, então isso deve ser já pactuado naquele momento daquela consulta inicial, um fácil acesso e o fornecimento de contato para acesso remoto, a qualquer momento para o paciente. Então é necessário que esses itens aí estejam muito claros, seja por telefone, pelo WhatsApp, por algum chat, para que o paciente consiga ter acesso à equipe de forma que não tenha dificuldade e que a equipe consiga também ter acesso a ele para que possa estabelecer essa avaliação remota também, diária, até o fim dos 14 dias de observação, quando se decide pelo monitoramento ambulatorial do paciente. E aí, né, ao avaliar esse paciente no estágio 1, em algum momento ele chegará ao fim desse estágio, né? Passados os 5 dias, eu vou precisar tomar uma decisão. Né? Esse paciente que terminou o estágio 1 é um paciente que eu posso fazer uma vigilância ambulatorial? Ele tem os 3 critérios para tratamento ambulatorial? Ou é um paciente que necessariamente eu vou ter que encaminhar para internamento? E quais as situações que vão fazer com que eu decida pelo internamento? Né? Aí está o item que nos orienta também dentro do protocolo do estágio, do estado, né? Que é quando o paciente entra no estágio 2. Né? No estágio 2, percebam aí no item 5 que a gente já vai ter considerar a internação nas seguintes condições: saturação menor que 95, sinais de desconforto respiratório a uma frequência maior que 25, piora das condições clínicas de base ou uma vulnerabilidade social, quando a gente não tem segurança em relação ao monitoramento ambulatorial e a gente percebe uma vulnerabilidade grande do paciente. Aí eu devo considerar. Não necessariamente eu devo efetuar a internação. Agora, no item 6 do estágio 2, que é aquele já compreendido entre 5 e 7 dias, aí a gente vai ter as condições que nos levam a efetivamente efetuar o internamento. Uma frequência respiratória acima de 30, né, sinais de insuficiência respiratória e hipotensão, uma saturação menor que 93, uma rápida deterioração clínica com cianose, alterações graves de estado mental, uma tomografia com maior de 50%, né, do acometimento, né, do pulmão, ou índice de oxigenação menor que 300, ou um julgamento clínico dentro do contexto do paciente. Aí eu vou destacar 2 itens que eu acho que são
são relativamente simples e que ajudam muito nessa decisão, porque nem todos os pacientes estarão com esse quadro mais grave de cianose, hipotensos, e a gente pode ficar um pouco na dúvida se dá para ir para casa ou não, né? Então, a questão da frequência respiratória, eu acho que é um ponto que merece atenção. Então, contar a frequência respiratória do paciente é um dado importante, que merece, inclusive, registro no prontuário, né? Ela já dá para a gente um norte nessas dúvidas em relação a mandar para casa ou internar, né? Colocando aí essa frequência acima de 30 como uma condição que merece o internamento, e uma de 25, que a gente vai avaliar os outros critérios na tomada de decisão. E a questão da saturação, né, que tem sido também bastante discutida, a importância da oximetria na atenção primária. É uma ferramenta que também nos ajuda muito nessa decisão, porque algo que tem sido bastante discutido, muitas vezes, é a não associação entre a saturação e o quadro clínico do paciente, né? A gente tem percebido muitas vezes o paciente ainda não se encontra tão cansado assim, mas dentro da fisiopatogenia e do avanço da doença, a saturação dele já tem uma queda relativamente importante e pode não ser tão percebida por ele. Às vezes ele relata assim que só quando ele caminha um pouco mais é que ele fica cansado, mas se ele parar ele não se sente tão cansado, mas quando a gente tira a saturação a gente vê que ela já não está mais tão boa assim. E isso dá um reforço na nossa tomada de decisão. Então, dentro do possível, a presença da oximetria nas unidades básicas, ela ajuda muito na tomada de decisão. Até porque esse paciente que está no estágio 2, ou seja, que ele passou do 5º dia e que vai ficar em casa com monitoramento ambulatorial, já vai ser aquele paciente em que eu vou decidir seguir o protocolo que aborda o uso do corticoide, da azitromicina e ainda lembrar do oseltamivir, que é o Tamiflu. E aí eu vou fazer algumas ponderações em relação também ao Tamiflu. Esses pacientes que passam da primeira fase, do primeiro estágio, que entram no estágio 2, principalmente aqueles com fatores de risco, né, ou que têm algum sinal de alarme, são aqueles pacientes que os exames laboratoriais eles já podem ser mais úteis para ajudar na tomada de decisão. Então, lembrar disso, pessoal. Passou do 5º dia, está no 6º, tem algum fator de risco, mas está clinicamente estável. Ou não tem fator de risco, mas eu acho que tem o sinal de alarme. Os exames laboratoriais, se disponíveis, eles ajudam na tomada de decisão. Lembrando que esses exames aí são os mais importantes, porque são aqueles que estão relacionados já à presença ou não de uma intensa resposta inflamatória, né? Então, a linfopenia, principalmente abaixo de 800, uma proteína C reativa muito alta, acima de 10 vezes o limite superior, um dedímero acima de 2 vezes o limite superior, um DHL também maior que 245, uma troponina acima de 2 vezes, ferritina acima de 2 vezes e CPK acima de 2 vezes, esses já pesam na tomada de decisão e que provavelmente estão evoluindo para uma resposta inflamatória mais importante. É onde também os exames de imagem podem ajudar na tomada de decisão, preferencialmente tomografia de tórax, se não a radiografia. A radiografia, ela não é que ela seja isenta de informações, não. Ela pode sim trazer informações que pesem na tomada de decisão em relação ao encaminhamento para o internamento. Então, se possível, a tomografia de tórax, se não, a radiografia. Se eu opto por fazer o tratamento ambulatorial, né? Como é que eu faço esse tratamento? Então, lembrar aí, ó, nesse primeiro tópico, pelo protocolo da CESA, está indicado nesta fase, no estágio 2, lembrando daquilo que eu falei no início, da gente conseguir precisar o início da doença para que a gente não confunda o estágio 2 com o estágio 1, né? Esse protocolo está indicado nessa fase o uso do corticoide, no estágio 2. Como a gente ainda não tem uma evidência consolidada, bem definida em relação ao benefício, e sim alguns estudos que apontam para a possibilidade de benefício, mas ainda não tem evidência consolidada, é necessária a assinatura de termo de autorização pelo paciente e a assinatura de responsabilidade pelo médico prescritor.
Esse termo, pessoal, está disponível no site da Secretaria do Estado, certo? Vocês entram lá, coronavírus.ce.gov.br, e vocês encontram na parte de protocolos o termo de autorização, e a gente deve explicar ao paciente, né, que a gente ainda não tem evidência consolidada, mas é possível que haja um benefício, e pedir para que ele assine o termo, explica, se ele concorda com o uso do corticoide, ele assina e o médico responsável também assina. Não devo fazer o corticoide nos primeiros 5 dias, porque é possível que ele aumente a viremia e retarde a resposta imune adaptativa, né, do paciente. E a indicação, a sugestão, né, na verdade a recomendação do protocolo estadual é que o paciente preencha aqueles 3 critérios que eu falei para vocês, né? Para que eu prescreva o corticoide associado à azitromicina. Quais critérios são esses? Primeiro, que ele tenha o sinal de alarme, né? Mais de 5 dias com tosse, febre persistente ou tosse e piora dos sintomas. Segundo, que ele tenha também fatores de risco. Então, ele tendo algum desses fatores de risco que a gente já discutiu. E terceiro, que eu tenha condições do monitoramento da evolução. Quando eu tenho esses 3 critérios associados, monitoramento adequado, fator de risco e sinal de alarme, aí eu devo recomendar assim, o uso do corticoide para esse paciente. O esquema proposto pelo protocolo atual é esse daí, pessoal. Né? Além dos sintomáticos, do aumento da hidratação oral e do repouso relativo, a prednisona por via oral por 5 dias até 7 dias. Se ele tem menos de 50 quilos, a sugestão é 0,5 mg por quilo dia até 30 mg, né? um comprimido e meio. Se ele tem mais de 50 quilos, considerar fazer aí de 40 a 60 miligramas, ou seja, de 2 a 3 comprimidos de 20 miligramas por dia. E recomendado também a azitromicina, em 500 miligramas. Pelo protocolo estadual, a gente vai ter 500 miligramas por dia por 3 dias. Lembrando que a recomendação aí é para os pacientes que preencham todos os critérios, que a gente tenha clareza na informação e reforço que ainda a evidência não está bem consolidada. No entanto, né, o paciente ele pode ou não permanecer em casa, a depender da sua evolução. O paciente que cursa com melhora, né, e isso eu tenho visto, né, é interessante, eu vi alguns casos já de pacientes que tiveram uma doença um pouco mais arrastada, mas que a gente fica com aquela impressão de que o corticoide realmente teve algum benefício, porque eles parecem ter beirado aí a possibilidade de uma evolução mais grave, mas iniciaram o corticoide aí no 6º dia de doença e ficaram ali com aquele quadro meio arrastado, porém tinham fator de risco, mas não ficaram graves. Essa é uma impressão não só minha, mas de alguns pacientes, de alguns outros colegas que acham que tem havido um benefício desses pacientes, né? E aí, nesse curso com melhora, né, que eu consigo fazer essa monitorização adequada, preferencialmente a cada 24 horas, quando interromper a monitorização? Primeiro, após 14 dias. Então, ele deve ser monitorado os 14 dias. E quais os critérios da alta do isolamento domiciliar? Aqueles que eu falei no início, né? Mínimo de 14 dias de isolamento domiciliar, mínimo de 72 horas sem febre, melhora importante dos sintomas, podendo ficar ainda com a tosse residual ou de hemorragia leve. Nesses pacientes, o reforço do isolamento domiciliar envolve todo aquele protocolo de, preferencialmente, ficar num cômodo sozinho, as suas roupas devem ser colocadas dentro de um saco plástico fechado, higienizadas e lavadas à parte, talheres para seu uso também, eles devem ser isolados, o paciente deve usar máscara e deve fazer higienização frequente das mãos no seu ambiente domiciliar. Porém, é possível que, ao longo do segmento, o paciente comece a apresentar alguns sinais de gravidade ou um somatório de outros sinais de alarme e ele precisa ser encaminhado para o internamento, né? Normalmente são aqueles pacientes que vão para o estágio 3 da doença. O estágio 3 já seria aquele estágio que ele está lá entre 8 e 10 dias de doença. Esses pacientes aí, quando eles começam a apontar uma evolução já não favorável, são pacientes que já merecem estar internados para que sejam adequadamente manejados, né? Os critérios de internamento, basicamente, dos pacientes do estágio 3, eles vão envolver a presença de síndrome respiratória aguda grave, esse daí não tem dúvida em relação ao internamento,
Porém, às vezes ele não está com síndrome respiratória aguda grave, mas tem marcadores laboratoriais muito ruins, tem uma vulnerabilidade social associada aí ao pertencimento de grupos de risco. Então, paciente diabético, hipertenso, mais de 60 anos, com marcadores laboratoriais ruins e com uma perspectiva ruim de monitoramento ambulatorial. Esse paciente merece o internamento. E sim, somado a esse cenário aí, eu tenho uma saturação menor que 93, não resta dúvida de que o segmento ele deve ser hospitalar, né? No segmento hospitalar, aí do lado direito, né, nessa parte aí, laranja, a gente tem um resumo das medidas que são importantes que a gente vai depois discutir individualmente, né? E o resumo ela fala em relação à oxigenoterapia, em relação ao uso de antibióticos, em relação à corticoterapia, em relação à profilaxia de trombose venosa profunda e a prescrição dos antimaláricos, né? Cada tópico vai ser abordado agora mais separadamente para esses pacientes que já vão ficar internados. Então, alguns pontos importantes no internamento desses pacientes. Primeiro, a correção da hipoxemia. Então, a base para que a gente utilize a oxigenoterapia vai ser a saturação. E está aí para vocês também o protocolo proposto pela CESA, né? Pacientes com saturação acima de 93, a gente vai manter em área ambiente, né? Não tem indicação de O2, mas vai ficar sob vigilância, sobre isolamento por gotícula e contato, e eu devo fazer exame de imagem caso não tenha. Já aqueles que têm saturação persistentemente abaixo de 93 em área ambiente, serão os pacientes que são os candidatos a receberem o catéter nasal O2, tipo óculos, né? A gente vai botar o catéterzinho e ficar ali entre 3 e 5 litros por minuto, para que a gente possa observar a resposta. Preferencialmente, essa resposta deve ser avaliada após 30 minutos da oxigenoterapia. No entanto, quando ele já chega com uma saturação mais baixa, de 88, ou eu não tenho oximetria, mas ele tem cianose, tem uma frequência muito elevada, aí já não é mais preferível o catéter, e sim a máscara de reservatório. Não tendo a máscara de reservatório, que é aquela máscara que tem uma bolsazinha acoplada, é possível usar a máscara de Venturi a 50% sem umidificação. Os pacientes que chegam com fadiga, sinais claros de fadiga ou insuficiência respiratória franca, infelizmente, esses pacientes já terão de ir para intubação traqueal eletiva e ventilação mecânica invasiva protetora. Os pacientes eles devem ser avaliados dentro de 30 minutos para essa resposta da oxigenoterapia e para a tomada de decisão posteriormente em relação à conduta, né? Após os 30 minutos, o que vai pesar vai ser a resposta como um todo, né? A oxigenação, a pressão parcial de oxigênio, a gasometria, o pH e a frequência respiratória. Se com 30 minutos da oxigenoterapia tem uma melhora, né? Melhora a saturação, melhora PO2, pH estável, se a frequência cai, ele permanece em isolamento na enfermaria, permanece com suporte de oxigênio. Porém, se após os 30 minutos ele mantém saturação baixa, menos de 93, associado aos outros sinais clínicos, né, frequência cardíaca elevada, piora clínica, aí vai ser o candidato eleito para intubação traqueal eletiva e a ventilação mecânica protetora. O que tem sido extensivamente discutido e que se tem avançado também ainda bastante, pessoal, são as outras estratégias na tentativa de prevenção da intubação orotraqueal, né? O uso da ventilação mecânica não invasiva e o uso da oxigenoterapia nasal de alto fluxo. Ambas conseguem fornecer uma fração inspirada de oxigênio maior. Então, guardado alguns cuidados que devem ser utilizados para esses procedimentos, como eles devem ser utilizados em um ambiente adequado, preferencialmente, porém não exclusivamente, em ambiente com pressão negativa e filtro EPA, se não, pelo menos em quartos isolados, e a equipe também bem paramentada, que ao fornecer esse procedimento não invasivo, oxigenoterapia de alto fluxo, nasal de alto fluxo, é necessário que a equipe esteja paramentada com os de EPIs que protegem para transmissão por aerossol, né? Ou seja, a equipe tem que estar com a N95,
Essas são ferramentas que, para alguns pacientes bem selecionados, podem evitar a progressão para intubação. Então, já há um avanço progressivo em diversas unidades hospitalares, como uma ferramenta para pacientes selecionados que não responderam inicialmente ao catéter nasal ou à máscara de reservatório e que possam, de alguma forma, também estar colaborativos para o uso dessas ferramentas. Apenas para citar, porque no início elas eram bem demonizadas, né? Eu acho que talvez muitos de vocês se lembrem, né? Que no início era algo que, assim, totalmente contraindicado, nem pensar em ventilação invasiva para paciente com Covid, mas hoje a coisa não está mais assim, não, de jeito nenhum. Além da oxigenoterapia, nesses pacientes internados, a gente também tem que dar aquela atenção especial e progressivamente maior à anticoagulação profilática, né? E como é que é o protocolo proposto pela SES atualmente em relação à anticoagulação profilática? Primeiro, em diversos estudos, a heparina tem mostrado benefícios, né? A gente tem cada vez mais se convencido em relação ao benefício dela para a Covid-19, tanto pela sua ação anticoagulante, mas também pela possível ação anti-inflamatória e possível ação antiviral, né? Alguns estudos apontam para a possibilidade de um bloqueio ali da ligação da proteína spike na célula receptora, né? Na célula hospedeira, célula infectada, além da ação anti-inflamatória. Então, a heparina, pela potencialidade de efeitos benéficos, principalmente pela fisiopatogenia trombótica da doença, ela tem cada vez mais evidenciado benefícios e se consolidado como estratégia importante no tratamento dos pacientes com Covid e que estão internados. Então, o modelo proposto é que pacientes com Covid internados, todos devem iniciar profilaxia anticoagulante. Aí está a tabela que sugere as doses da heparina, tanto a não fracionada, como a heparina de baixo peso, para os pacientes que se internam, né? O que vai ter impacto na escolha da decisão da droga é o clearance de creatina, a função renal do paciente, né? E não tendo disfunção renal, de maneira geral, a profilaxia indicada ela vai seguir as doses padrão, né? Então, a profilaxia usual é iniciar antes dos resultados dos dedímeros, salvo contraindicações, né? As contraindicações seriam sangramento ativo ou plaqueta abaixo de 30.000. A dose padrão é enoxaparina, 40 miligramas uma vez ao dia, subcutâneo. E a opção para heparina não fracionada seria 5.000 unidades, né? Subcutânea, 2 ou 3 vezes ao dia. Pacientes acima de 100 quilos, a dose proposta pelo protocolo é a de 100, acima de 100 quilos é de 40 miligramas 2 vezes ao dia, de 12 em 12 subcutâneo. Já essa dose ela já vai mudar, né? Tanto a droga quanto a dose, elas têm uma pequena variação quando o paciente tem um clearance de creatinina menor. Nesses pacientes com a função renal reduzida, aí a gente vai dar preferência, a gente vai utilizar a heparina não fracionada. O que tem sido discutido, e alguns artigos, né, tem sido alvo de muita discussão, é o uso de doses um pouco mais altas da heparina, dose profilática ampliada ou a anticoagulação plena. Aí eu trouxe para vocês, pessoal, dois tópicos que eu acho que são importantes em relação ao uso dessas doses ampliadas de profilaxia ou da anticoagulação plena. Nesse primeiro tópico aí da nota técnica, ele coloca o quê? Né? Que como ainda não temos estudos robustos de uso de doses maiores ou plenas de anticoagulantes em pacientes com Covid-19, sem tromboembolismo venoso comprovado, recomendamos fortemente que a opção por essas estratégias seja utilizada em casos individualizados, observando-se as contraindicações a essa conduta, o risco de sangramento e discutindo-se o caso com especialistas, além da pactuação com o paciente ou com familiares. Então, aquela dose ampliada ela tem que ser muito ponderada, deve ser discutida em grupo, com especialistas e conversada com a família, tendo em vista que a gente não tem estudos robustos, né, em relação a essa tomada de decisão como uma decisão de rotina. Diversos autores têm sugerido considerar o uso de doses ampliadas de profilaxia, ou seja, enoxaparina 2 vezes ao dia, independente do peso do paciente, que vocês viram lá que na tabela anterior,
Abaixo de 100 quilos, a dose preconizada é 40 miligramas uma vez ao dia. Nessa questão aí, diversos autores têm sugerido considerar essa dose em pacientes com alto risco de tromboembolismo venoso ou mesmo anticoagulação plena, né? Em pacientes onde não for possível investigar a presença de tromboembolismo venoso, em condições de elevação progressiva do dedímero ou dosagens isoladas acima de 2 a 3 microgramas ou 2.000 a 4.000, né, nanogramas por ml. E ou pacientes com deterioração clínica, necessidade de ventilação mecânica, com instabilidade hemodinâmica e ainda piora dos marcadores inflamatórios. Na realidade, o resumo mais importante daí, pessoal, é que naqueles pacientes que progridem com a piora ventilatória importante, com piora dos marcadores laboratoriais, piora da condição clínica, são pacientes onde a gente já pode ponderar, avaliando individualmente, a questão de uma dose ampliada da heparina. Em relação à investigação de tromboembolismo venoso, é algo que deve avançar, né, e que deve ser considerado para os pacientes, principalmente aqueles que têm evolução desfavorável, né? É o que esse tópico aí da nota técnica também chama atenção. Investigar ativamente deve, por meio de ultrassonografia com Doppler de membros inferiores e, eventualmente, de membros superiores, angiotomografia, ecodoppler, transtorácico, transesofágico, sobretudo nas seguintes situações: dedímero muito elevado, né, acima de 1.500, ou elevações para níveis acima de 2 a 4, né, pacientes com indicação de terapia invasiva, com intubação orotraqueal, instabilidade hemodinâmica, SARA, necessidade de ventilação mecânica, ou que tenha evoluído com necessidade de catéter de alto fluxo, ventilação invasiva. Então, aqueles pacientes que apontam para uma piora progressiva são os pacientes que são os mais bem eleitos para uma extensa investigação de tromboembolismo venoso através dos exames que eu falei, né? Com ultrassonografia, com Doppler, angiotomografia, se possível, porque lembrar que a angiotomografia vai requerer o contraste, muitos deles vão ter função renal alterada, e o uso do ecodoppler também como uma medida indireta da possibilidade de tromboembolismo. Para esses pacientes, veja que o item ponto 4 da nota, ele coloca iniciar anticoagulação plena, caso os exames confirmem TEV. Nos pacientes em que não foi possível confirmar TEV, mas que tem uma importante deterioração clínica, aí os casos devem ser discutidos com toda a equipe de assistência para a tomada de decisão, mas preferencialmente é o que a nota coloca, né? O uso da enoxaparina 1 mg por quilo a cada 12 horas, ou a não fracionada, com monitorização do TTPA em heparina anticoagulação plena, deve ser feito preferencialmente para aqueles que tenham a confirmação do diagnóstico. Avaliar a antibiótico terapia desse paciente internado é fundamental, né? São pacientes que muitas vezes vão ter superinfecção bacteriana associada, então o uso da ceftriaxona com a azitromicina, já tendo como alvo a pneumonia comunitária, já deve ser fortemente considerado. A corticoterapia, ela entra, então já tem a nota disponível também na CESA para o uso da corticoterapia nos pacientes internados. Basicamente, o que nós vamos mudar é que no paciente internado a gente deve preferencialmente considerar o uso da metilprednisolona. Essa é a recomendação feita pela nota técnica do Estado. Se vocês olharem o item 2, ele bota de 0,5 a 1 mg por quilo dia e diminui gradualmente de 7 a 10 dias. Lembrando que alguns outros protocolos, e a depender da discussão clínica, é possível fazer uma dose um pouco maior. Então, alguns protocolos sugerem 250 mg da metilprednisolona no primeiro dia, seguido de 80 mg, mas eu estou trazendo aqui para vocês o preconizado pela CESA, que acredito que talvez não seja necessário uma dose maior do que essa, então ela propõe 0,5 a 1 mg por quilo dia de metilprednisolona, com um segmento bem próximo desses pacientes para definir por quanto tempo deve ser feito o uso. Esses pacientes que ainda não estão em ventilação mecânica também devem ser considerados em relação à prona, né? Então, a estratégia de prona, né, que é o paciente que fica de bruços, né, de decúbito ventral, ela não deve ser reservada apenas para os pacientes que estão em ventilação mecânica, não. A gente deve também considerar para os pacientes em enfermaria. E a questão dos antimaláricos, né,
que é o uso da hidroxicloroquina e cloroquina, vem com a mesma questão extensamente discutida ainda sobre seus benefícios, ainda não há uma evidência consolidada sobre o benefício ou não dessa droga. Então, com relação ao uso, à entrada dela no protocolo, a nota técnica ela deixa muito claro que deve ser considerada como tratamento de salvamento, uso compassivo, aquela droga que é importante conversar com a família sobre a ausência de evidências consolidadas. O protocolo ele coloca da possibilidade de uso com uma tendência cada vez maior em alguns protocolos institucionais de não utilizá-las, mas ainda ele deixa aberto para que o profissional avalie o seu uso no estágio 3, também obedecendo a assinatura do termo de consentimento pelo paciente e pelo médico responsável pelo desfecho, né? O médico também deve assinar. E ele considera aí que talvez, havendo um benefício, ele se aplicaria nesse paciente entre o 7º e o 10º dia, onde há essa somatória aí de fatores, né? Fator de risco de agravamento, presença de sinal de alarme ou marcadores laboratoriais alterados. Então, a nota técnica, em resumo, em relação ao uso da hidroxicloroquina, ela ainda sugere a possibilidade de uso, considerando que é necessário explicar ao paciente a ausência de benefícios e um perigo crítico que talvez seja entre 7 e 10 dias e considerando a avaliação desses pilares. O que eu posso dizer para vocês é que diversas instituições, né, algumas instituições aqui do Estado também já têm abandonado o uso da hidroxicloroquina para esses pacientes, e que a tomada de decisão ainda fica a cargo, quando não há um protocolo institucional, fica a cargo do médico assistente, e que a gente ainda está aguardando novas publicações para definir com clareza a posição dessa droga, se ela será abandonada realmente de vez ou não, ou se ela vai permanecer como um arsenal do tratamento. Quando se usa a nota técnica, ela sugere essa dose daí, né? Hidroxicloroquina de 12 em 12 no primeiro dia, seguido de 400 do 2º ao 5º dia. E também associada à azitromicina. Está aí o quadro da nota técnica lá disponível pela CESA. E por fim, os exames laboratoriais, né? Lembrar que para diagnóstico, a gente vai ter à mão, em relação ao diagnóstico específico, os testes rápidos e o uso da PCR. A PCR, né, para pesquisa do RNA do coronavírus, preferencialmente deve ser feita entre 3 e 7 dias da doença. A sensibilidade gira em torno de 60%, então PCR negativa não descarta o vírus, não descarta a doença, lembrar disso, PCR negativo não descarta, porém o PCR positivo confirma, né, e principalmente num cenário de história clínica e tomografia ou radiografia sugestivas. Em relação aos testes sorológicos, nós temos diversos testes disponíveis, temos os testes rápidos, né, que fazem pela imunocromatografia, e temos as sorologias pela quimiluminescência, que devem ser feitas após o 7º dia, né, a partir do 8º dia. Na prática, pessoal, o que se tem visto é que a taxa de falso negativo é alta. Então, são testes também que não descartam, em hipótese nenhuma, a doença. Eu posso dizer para vocês que já vi pacientes com 2, 3 testes rápidos negativos, porém, história clínica e exame de imagem muito sugestivos e que acabaram confirmando pelo PCR. Né? Eu já vi paciente com PCR confirmado e teste rápido negativo no 20º dia de doença. Então, é um teste que não descarta o diagnóstico. Quando, por outro lado, a gente tem uma clínica compatível, imagem compatível, o teste rápido, preferencialmente o fornecido pelo Ministério da Saúde, um teste rápido positivo, a gente também pode considerar como confirmado a infecção. Em relação a isolamento hospitalar, aí a história já muda, né? Pacientes que se encontram internados, a gente já não tem mais como parâmetro apenas os 14 dias como um período necessário para isolamento. Lembrar que os pacientes internados eles são considerados de moderados a graves. E existem
evidências aí de permanência do vírus por mais tempo. Portanto, em pacientes internados, a gente só tem mais segurança em retirá-los do isolamento após 28, 30 dias de internamento. Então, as notas iniciais recomendam assim, que, se possível, eles permaneçam isolados durante todo o internamento. Porém, não sendo possível, que a gente espere pelo menos entre 28 e 30 dias, além da melhora dos sintomas respiratórios e ausência de febre por mais de 72 horas. E por fim, o estágio 4, né, que são aqueles pacientes que foram para a unidade de terapia intensiva e já passaram do 10º dia, estão entre 11 e 20 dias da doença, são pacientes mais graves, que tiveram importante acometimento da função pulmonar. Aí, nesse período do estágio 4, destacam-se as medidas relacionadas à terapia intensiva, né? O que nós temos são as estratégias de ventilação traçada, né, que é aquela ventilação com um baixo volume corrente, com PIP mais elevados e de titulação da PIP, para que a gente consiga manter uma oxigênio terapia mais adequada para esses pacientes, com uma sedação também adequada. A ventilação mecânica em prona também tem mostrado benefícios para esses pacientes. A manutenção da corticoterapia em virtude da resposta inflamatória, e a discussão em relação à indicação ou não da anticoagulação plena, que são pacientes que mais provavelmente já têm fenômenos trombóticos, e que aí a gente deve estar mais atento aos marcadores da coagulação intravascular. Então, esses pacientes merecem atenção também em relação às infecções hospitalares, que é onde a gente já considera a possibilidade de germes associados à ventilação mecânica e considerar também a possibilidade de ampliar o espectro dos antimicrobianos, e são os pacientes que já merecem uma atenção mais específica na terapia intensiva. Enfim, diante de todo o cenário que a gente tem visto, né, pessoal, está aí uma infinidade de drogas em estudos, infelizmente nenhuma com batido o martelo com uma droga que realmente é efetiva. Dessa lista toda aí que eu coloquei para vocês, o Remdesivir, aqui no estudo inicial, apontou a possibilidade de alguma ação benéfica para os pacientes em relação à sua ação antiviral, mas a gente ainda está aguardando as novas evidências para que os tratamentos se definam em relação ao seu verdadeiro benefício. O grande recado que eu acho que tem que ficar é o segmento próximo desses pacientes. Então, acompanhamento diário do paciente ambulatorial e do paciente internado, a proximidade da equipe e o manejo de complicações que nós já conhecemos, ou seja, a ventilação adequada para a SAR, a ventilação em prona, o uso de corticoides como estratégia de frear o processo inflamatório, o uso da heparina em dose profilática, ou o uso da heparina em dose plena para casos selecionados e bem definidos, esse conjunto de atenção na terapia intensiva, um cuidado adequado a nível de enfermaria e a proximidade da atenção primária dos pacientes, reconhecendo fatores de risco, sinais de alarme, definindo da melhor forma possível e o mais precocemente possível após o 5º dia em relação ao uso do corticoide da azitromicina, que hoje apontam para a gente a nossa melhor estratégia para controle da doença aqui na nossa região, que tem visto um cenário aí de números crescentes e que precisa que todos nós estejamos unidos e principalmente a atenção primária, né? Não podemos se esquivar da sua imensa responsabilidade. Então, pessoal, isso daí eu acho que foram os pontos mais importantes que tentei organizar para a gente discutir. Eu acho que já foi bem extenso, né? Já são 9h20. E eu vou tirar da apresentação aqui para a gente tentar discutir junto alguns pontos aí que talvez possam não ter ficado claros e se é que eu posso respondê-los. Viu? Vou tirar aqui da apresentação. E estou aberto aí, Cristina, para você poder agora... Vamos lá, doutor Maurício. Que apresentação brilhante, né, gente? Muito obrigada. E alguns questionamentos já foram feitos aqui. Eu vou estar sacando, outros estão sendo colocados no chat e o Marta está passando para mim. Tá? O primeiro aqui, a Tisa, ela pergunta: oxigênio seco? Isso. O alô? Oi, está me ouvindo?
Estamos... Sim, sim. O que é preconizado é realmente o uso sem umidificação. Na estratégia de tentar reduzir a formação dos aerossóis e contaminação da própria equipe. Né? A Michelle Gonçalves, ela pergunta: usar máscara com reservatório e um aerosol? Isso, é por isso que eu coloquei aquelas condições. Né? Na medida que você define a necessidade